Seja bem-vindo a mais uma aula de resolução da prova da EAR 2022/1. Beleza, pessoal? Eu sou o professor Luiz Antônio aqui do CPTEC e essa é a quarta aula de correção dessa prova. Se você não assistiu ainda às primeiras aulas de correção dessa prova, eu vou deixar os links na descrição desse vídeo, ok? Dando continuidade a partir da questão de número 61, a questão envolvendo análise combinatória. Se 8 alunos do curso de formação de sargentos da EAR entrarão em forma em uma única fila, de maneira que a única restrição seja a de que o aluno mais alto fique no início da fila. Então, o número de formas diferentes de se fazer essa formação é quanto? Bom, pessoal, vamos lá. Nós temos um total de 8 alunos, ou seja, 8 elementos. Esses 8 elementos, eles entrarão em forma, tá bom? Em uma única fila, é o que o problema está falando para a gente. E ele quer saber de quantas maneiras diferentes pode se fazer essa formação, mas existe uma restrição. O aluno mais alto, ele tem que ficar no início da fila. Pessoal, se não tivesse essa restrição, seria bem tranquilo, né? Era só calcular uma permutação de 8 elementos, tá bom? Que daria 8 fatorial. Mas a questão não pode ser feita dessa forma, por quê? Porque existe uma restrição. Bom, pessoal, basta pensarmos da seguinte forma, olha só, um aluno é o mais alto. Então, esse aluno ele ficará na primeira posição. E todos os outros 7 alunos restantes, eles vão poder permutar entre si na fila. Concorda comigo? O único elemento fixo será o primeiro da fila. Todos os outros 7, eles vão poder se permutar entre si atrás desse aluno mais alto. Então, nós estamos diante de um problema de permutação, mas é um problema de permutação de 7 elementos. E como a gente calcula a permutação de 7 elementos? 7 fatorial, pessoal. Logo, basta efetuar a multiplicação 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá bom? E aí, efetuando essa multiplicação aí, vamos obter 5.040. Logo, são 5.040 formas diferentes de fazer essa formação com a restrição dada, tá bom, pessoal? Gabarito letra A, 5.040, bem tranquila essa, tá bom? É interessante você assistir aulas aí de análise combinatória para você entender os conceitos básicos de permutação, combinação, arranjo, beleza? Vamos para a questão de número 62, a questão de geometria plana. Seja ABC um triângulo tal que o ângulo do vértice A mede 60 graus, conforme a figura. Assim, tem-se que FD, o segmento FD, ele vale quanto? E a figura está aí, nós estamos diante de um triângulo, observe o triângulo ABC, como o problema falou, tá legal? Aqui o ângulo do vértice A, 60 graus, beleza? Olha que interessante, pessoal, o segmento AC, ele mede 6 também, porque esse pedacinho aqui 3, aqui esse pedacinho 3, e o segmento AD também mede 6. Isto significa, pessoal, que o triângulo de vértices ACD, ele é um triângulo, galera, equilátero. Isso é muito importante você observar. Essa informação aqui, ela vai nos ajudar a resolver a questão, tá bom? Ele é um triângulo equilátero, logo, os 3 ângulos são congruentes e todos eles são iguais a 60 graus, mesma medida desse aqui. Beleza? O que o problema pede para você é o segmento FD, é esse segmento que eu vou destacar em vermelho aqui na figura, tá vendo? Isso aqui que eu quero saber, segmento FD. E para resolver essa questão, pelo menos eu fiz dessa forma, né? Se você pensou de uma maneira diferente, você deixa aí nos comentários. Eu pensei o seguinte, ó, encontrar inicialmente o ponto médio do segmento AD. Tá vendo aqui o segmento AD? Então, se a gente marcar aqui um ponto médio, esse ponto médio aqui eu vou chamar de ponto M, deixa eu ver se tem M na figura. Não, não tem ponto M ainda. Então, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto M, tá bom? Esse ponto aqui. E vou ligar o ponto M até o ponto E. Observe que o ponto E, ele também é um ponto médio de um dos lados desse triângulo equilátero, beleza?
O lado AC, como você está observando aqui, ele mede 6, cada um desses segmentos aqui, ó, mede 3 e 3, então esse ponto E é ponto médio. Se eu ligar o ponto E até o ponto M, tá vendo? Nós vamos fazer aparecer aqui um outro triângulo equilátero menor do que o primeiro, beleza? Aqui, ó, essa medida EM que você está vendo aqui, ela vai medir 3. Ué, Luiz, mas por que vai medir 3? Cara, bem tranquilo. Aqui, ó, o ponto M é ponto médio, então a distância AM, ela também mede 3, beleza? A distância AM aqui, ó, destacada em vermelho, ela também mede 3. Logo, observa bem que esse triângulo aqui, eu vou até rachurar ele em amarelo para você entender, tá vendo? Esse triângulo aqui, ele é um triângulo equilátero de lado 3. Agora, pessoal, quando a gente traça esse segmento EM aqui, aparecem dois triângulos semelhantes, tá? Não é tão óbvio observar isso, mas os triângulos, olha lá, ó, EBM e o triângulo FBD. Esses dois triângulos, eles são semelhantes, eu vou mostrar para você por quê. Primeiro, o ângulo B é ângulo comum, beleza? Ângulo B é um ângulo comum desses dois triângulos. Outra informação, os ângulos do vértice M e dos vértices e do vértice D, eles são congruentes. Mas por que, Luiz Antônio? Bom, aqui não é 60 graus, ó. Lembra que o triângulo EMA, tá vendo? Ou AEM, tanto faz. Ele é um triângulo equilátero, logo o ângulo interno dele vale 60 graus e esse ângulo pequenininho aqui, ó, tá vendo que eu estou destacando em rosa, vai valer 120. Isso também acontece aqui, nesse vértice D, beleza? Então, o ângulo do vértice M é congruente ao ângulo do vértice D, beleza? E, consequentemente, nós também vamos ter que o ângulo do vértice E, ele vai ser congruente ao ângulo do vértice F da nossa figura. Aqui eu vou destacar em amarelo, para você em amarelo. Não, vou botar em verde agora, ó. Esse ângulo aqui, ó, do vértice E, ele é congruente a esse ângulo aqui do vértice F. Portanto, pessoal, os triângulos EBM e FBD, eles são semelhantes pelo caso de semelhança ângulo, 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 tá bom, pessoal? Os três ângulos são congruentes. Bom, então eu posso montar a seguinte proporção. Galera, olha só. EM, tá vendo? EM é correspondente ao lado FD, tá vendo? São chamados os lados correspondentes ou lados homólogos. Alguns autores de livros chamam de lados homólogos. Então, EM está para FD na mesma razão que, agora vamos observar o seguinte, ó, BM está para BD, tá bom? Então vamos lá, lados correspondentes, ó, o lado que mede 3 aqui, ó, o segmento EM, tá vendo? Essa medida aqui, ela é homóloga a essa medida aqui, ó, FD. Então, EM está para FD, assim como BM é esse segmento aqui, ó, é a base, tá vendo? Do nosso triângulo EBM, tá bom? Está para FD, que é a base do nosso triângulo FBD. Beleza? De posse dessa proporção, agora é só nós substituirmos as informações que a questão nos deu. A questão falou para a gente o seguinte, falou que EM, ó, quer dizer, falou para a gente não, né? Nós concluímos que EM vale 3. Então, aqui, ó, 3 está para FD, lembre-se que FD é exatamente o que o problema perguntou para você, assim como BM, quanto vale o segmento BM? O segmento BM vale 9. Pô, Luiz, 9, esse 9 não tinha na figura, realmente esse 9 não tinha na figura. Mas veja bem, a base do nosso triângulo equilátero aqui, ó, tá vendo? AD não foi dividida por 2 igualmente aqui no ponto M? Não é? Então, esse pedacinho aqui, ó, DM, vale 3 também. Se você somar 3 com 6, você obtém 9. Acredito que você tenha conseguido observar isso.
E o segmento BD, já estava na figura, mede 6, tá bom, pessoal? E agora, você pode até simplificar essa fração aqui, ó, tá vendo? 9/6, você divide tudo por 3 e você obtém 3/2, tá bom? Então, galera, eu posso reescrever essa proporção da seguinte forma aqui, ó, 3 está para FD, assim como 3 está para 2, e o valor do FD já saiu, né? Então, se você preferir multiplicar cruzado aqui, vai ficar com 3 vezes FD igual a 6 FD é igual a 2. Pessoal, saiu aqui a resposta da nossa questão. Resposta da questão da EAR, tá bom? Gabarito letra A, 2. Bem tranquila, questão envolvendo semelhança de triângulos, tá bom? Ah, Luiz, poxa, achei difícil, ou fiz de outra forma, visualizei esse segmento de outra maneira. Deixe nos comentários aí, tá bom? O que você achou dessa questão? E vamos para a próxima, a questão de número 63. A questão de número 63 era uma questão envolvendo geometria espacial, envolvendo cilindro. Olha aí a nossa questão aí, tá aí na sua tela. Um cilindro circular reto de 5 centímetros de raio da base e de 10 centímetros de altura terá toda a sua superfície lateral revestida por uma fita de 0,5 centímetros de largura, como mostra a figura. Considerando π igual a 3,14 e que não haverá sobreposição de fita, será necessário uma quantidade mínima de quantos metros de fita para realizar a tarefa, tá vendo? Ele quer a quantidade de metros de fita para realizar essa tarefa, ou seja, a fita ela vai compor a lateral do cilindro, tá bom? Então, a lateral do cilindro será revestida com essa fita e nós queremos saber quantos metros de fita nós vamos utilizar. Bom, pessoal, bem tranquilo. Você concorda comigo que uma volta em torno desse cilindro, cara, a gente vai usar uma quantidade de fita que é equivalente ao comprimento da circunferência da base do cilindro, não é? Aqui, ó, o cilindro ele tem 5 centímetros de raio da base, tá bom? 5 centímetros de raio da base, vou colocar aqui para você, ó, em azul que é melhor, 5 centímetros de raio da base. E o cilindro tem, cara, 10 centímetros de altura, tá bom? Se a gente dividir esses 10 centímetros de altura do nosso cilindro aqui por 0,5, nós vamos calcular a quantidade de voltas necessárias para fazer essa tarefa, para revestir a lateral desse cilindro, tá bom? Então vamos dividir aqui, eu vou colocar na forma de fração para você entender bem, ó, dividindo 10 centímetros, que é a altura do nosso cilindro, pela largura da fita, que é 0,5, tá vendo? Isso dá a mesma coisa que dividir 100 para 5. É só você multiplicar aqui o numerador e denominador ambos por 10. Aí você obtém 100 em cima no numerador e você obtém 5 no denominador. Então, são 20 voltas, beleza? Então, são 20 voltas necessárias para revestir toda a lateral do cilindro. Agora, vamos calcular a quantidade de fita utilizada em uma volta, tá bom? Uma volta a gente consegue calcular utilizando a fórmula do comprimento da circunferência, que é 2 vezes πr, ou seja, 2 vezes π vezes o raio, tá bom? Como o raio é 5, aqui ó, 2 vezes π vezes 5, ou seja, o comprimento de uma volta, o comprimento da circunferência, é 10 π centímetros, tá bom? Como serão 20 voltas, pessoal, que eu calculei aqui, ó, nós teremos um total de 20 vezes 10π. Bom, 20 vezes 10π é a mesma coisa que 20 vezes 10 vezes, agora a gente substitui o valor de π que ele falou aqui, ó, 3,14. 3,14. Tá bom, pessoal? Então, olha que interessante. Se você efetuar essa multiplicação aqui, você vai obter 628 centímetros. Então,
são necessários 628 centímetros de fita, de comprimento de fita para revestir, mas ele quer a resposta em metros, tá bom? Então a gente vai ter que transformar essa medida aí, esses 628 centímetros, para metros, e bem tranquilo, né? 628 centímetros são 6,28 metros. É importante você saber trabalhar com unidade de comprimento. Então tá aí o gabarito da nossa questão da EA, é a letra B, 6,28 metros. Pessoal, bem tranquila a questão envolvendo comprimento da circunferência de um cilindro, né? A princípio, quando a pessoa bate o olho no cilindro, pensa logo que vai ser uma questão de volume do cilindro, né? Mas não foi. Vamos para a questão de número 64. Questão de número 64, uma questão envolvendo trigonometria, envolvendo aquelas igualdades de trigonometria. Se seno de 2x é igual a 1/3, então a secante de x dividido pelo seno de x é igual a quanto? Bom, vamos lá. Seno de 2x, para começar, pessoal, isso aqui, ó, seno de 2x, você pode escrever da seguinte forma, ó, seno de x mais x. Bom, seno de x mais x é o seno da soma, tá bom? E o seno da soma é o seno do primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo ângulo mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Não é? Para quem aí gosta daqueles pulos do gato, aqueles macetinhos, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Lembra disso? Pois é, né? Tem professor que ensina isso daí, né, nas aulas de trigonometria. Bom, então o seno de 2x, pessoal, na verdade é equivalente a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. E ele falou pra gente que isso é igual a 1/3, tá bom? Isso é igual a 1/3. Bom, pessoal, chego à conclusão, então, que o seno de x vezes o cosseno de x é igual a 1/6, tá bom? Vou guardar essa informação aqui, ó. Da onde saiu esse 6, Luiz? Aqui, ó. Esse 2 está de um lado multiplicando, vai para o outro lado, tá vendo? Multiplicando esse 3 aqui, por isso que ficou 1/6. Então, essa informação eu vou guardar ela, tá legal? Eu vou guardar ela porque ela provavelmente vai ser útil. Agora nós vamos para essa outra informação aqui, ó, que é exatamente o que a EAR pediu aos candidatos. Quanto vale a secante de x dividido pelo seno de x? Bom, pessoal, tem um macetinho aqui para você descobrir as identidades, né? Aqui, ó, seno de x. Bom, tá aqui, ó, seno de x é o inverso da cossecante, o cosseno é o inverso da secante e a tangente é o inverso da cotangente, tá bom? Bom, então, como a secante é o inverso do cosseno, pessoal, eu vou escrever aqui, ó, secante, tá bom? Secante de x dividido pelo seno de x. É isso aqui que o problema quer da gente. Como a secante, segundo esse macetinho aqui, tá vendo? É o inverso do cosseno, eu vou escrever o seguinte, eu vou escrever aqui, ó, secante 1 sobre o cosseno de x dividido pelo seno de x. Pessoal, isso aqui é divisão de frações, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, na verdade, o que nós buscamos, tá bom? É o inverso do produto do cosseno de x pelo seno de x. Mas isso aqui a gente tem, tá legal? Isso aqui a gente tem, que é exatamente 1/6. Tá aqui, ó, vou destacar na figura para você aqui, ó. Seno de x vezes o cosseno de x não é 1/6? E é exatamente essa informação que nós queremos aqui, ó. Então, galera, bem tranquilo, tá legal? Bem tranquilo mesmo. A questão, então, se resume a dividir 1 por 1/6, né? E isso aqui é o que, na verdade, de novo, divisão de frações, então você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, logo a resposta da questão da EAR é 6, beleza? Então, o gabarito da nossa questão, letra B, está aqui, uma questão que envolve as identidades trigonométricas.
Beleza, galera? Então, eu espero que tenha ficado bem assim esclarecido para você a resolução dessas questões. Deixa no comentário aí se uma ou outra questão você fez de uma maneira diferente, você fez de uma maneira mais rápida. Compartilha o teu conhecimento com a gente. E se você está gostando dessa resolução aí da prova da EAR 2022/1, deixe nos comentários também. Tem alguma outra prova que você quer ver a solução? Fala com a gente que a gente pode gravar e resolver para você, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula que será a continuação de resolução dessa prova. Fui!